Acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo, pessoal? Deixa eu ver. Aqui no YouTube. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live. Sextou, pessoal. Vamos pro aulão de hoje. Tem livraço, mulheres e outros monstros. Vamos ver como transformar um homem em pedra hoje. Imperdível, gente, nossa playlist Mulheres e Outros Monstros. Vamos ver as mitologias sendo reimaginadas para os nossos dias, né? Tá um calorão aqui em Curitiba, pelo menos as tempestades e a ventania parou, né? Porque teve uns estragos aqui na cidade essa semana. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui estamos vivos, né? Então, eu coloquei o microfone bem perto aqui, porque eu estou com o ventilador na minha cara. Não tem como fazer de outro jeito, beleza? Então, olha, o Marcos Silva já chegou aqui. Boa noite, seja bem-vindo, Marcos. Obrigada pela presença. Hoje nós vamos ter o segundo capítulo, né, do livro Mulheres e Outros Monstros. Tivemos já na playlist uma introdução e já a primeira, né, confabulação a respeito da questão da monstruosidade. E hoje vamos falar do mito de Medusa, especificamente, trabalhando questões a respeito da monstruosidade de Medusa, detalhes sobre essa mitologia, né? E vamos refletir especificamente, reimaginar esse mito para os nossos dias, ok? Importantíssimo. Quero convidar vocês a se tornarem membros do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros do canal, e quero aproveitar e dar as boas-vindas para a Vanessa Lima, para o canal do Dente, e para a Paola Mancini, que reativaram a sua membresia. Importante você saber que quando você se torna membro de um canal aqui no YouTube, às vezes o próprio YouTube desativa sem você querer a sua membresia. Então, mensalmente, verifique os canais que você se comprometeu a ser membro, porque você pode ter sido desconectado pela plataforma sem razão alguma. E se você quer manter o seu apoio aos canais que você gosta, sempre verifique mensalmente, com frequência, né? E reative a sua membresia naqueles que você deseja. Como estes queridos fizeram aqui no Espaço das Deusas. Espaço das Deusas, essa comunidade de apoio mútuo, a gente está construindo muitos conteúdos. E olha, essa semana fechei uma parceria, primeira aqui das minhas redes, né? E semana que vem já vamos começar as divulgações nas minhas redes, uma parceria deliciosa, com artes incríveis, e pretendo também ativar, o YouTube agora está dando a opção de ativar a lojinha do canal. Eu vou ativar, vou verificar as questões todas para inserir a minha tese, para inserir produtos, né? E em março temos a pré-venda do novo livro. Então, vamos ver como funciona a questão da plataforma, porque é uma plataforma que passa pelos Estados Unidos, né? Então, a gente tem que verificar todas as questões burocráticas para acionar isso, tá bem? Mas fiquem atentos na nossa plataforma, importantíssimo. E um último aviso antes da gente começar: semana que vem vai ter o Congresso Internacional na PUC do Paraná sobre Bíblia, formação da Bíblia e a influência persa aquemênida na formação dos textos bíblicos. Quem estiver aqui em Curitiba, nessa semana que vem, de 10 a 12 de fevereiro, eu estarei o dia todo no Congresso da PUC. Neste congresso, presencialmente, o Ricardo Dapse, que é membro do canal, já me confirmou que está vindo para Curitiba para estarmos juntos também pessoalmente. Ele esteve no congresso do ano passado, esse ano de novo vamos nos encontrar. Quem estiver em Curitiba, venha participar, é gratuito o congresso, tá? A participação. Tem palestrantes internacionais e a gente vai estar lá. Dessa vez eu vou só participar, estou a fim de dar uma descansada na cabeça. E então, na semana que vem, nós teremos live somente na sexta, tá bem?
porque terça, quarta e quinta a programação é o dia todo na PUC e eu realmente não vou ter condições de fazer live na quarta. Então, excepcionalmente, na semana de 9 a 13 de fevereiro, teremos live somente no dia 13, ok? E quem estiver em Curitiba, aproveite o congresso na PUC do Paraná, de 10 a 12 de fevereiro, beleza? Então, eu vou projetar aqui os slides para a gente começar a conversar. E aí, vamos para a nossa live da sexta. Olha que maravilha, gente. Como transformar um homem em pedra? Então, vamos falar um pouco da estrutura do mito de Medusa, mas também a proposta da Jess Zimmerman é construir uma nova mitologia. Então, mitologias são construções do imaginário com teor político, tá? Mitologias não são apenas historinhas ou explicações. Mitologias são construções do imaginário político das sociedades, das culturas. Então, o que ela propõe aqui é construir uma nova mitologia a partir de ideias políticas destes outros mitos, tá? Como transformar um homem em pedra? De todas as coisas que sinto falta da internet antiga, a tranquilidade dela, o fato de os nazistas se manterem praticamente fora do discurso público, o fato de ninguém ainda ter descoberto como vender usuários como produtos, talvez a maior perda sejam os nomes de usuário, né? Ainda existem partes da internet onde você usa um pseudônimo, principalmente no Tumblr, né? Mas, em geral, todos nós usamos alguma variação do nosso nome. Quando eu era jovem, isso era praticamente impensável. Em vez disso, você escolhia um nome que destacasse alguma parte de si mesmo, como uma referência à cultura pop, uma persona fantasiosa, ou pelo menos um hotstrot, né? Coisas do tipo. Quando entrei na faculdade, já tinha alguns nomes de usuário que me faziam sentir bem, mas no ensino médio, as palavras que eu escolhia para resumir minha identidade online geralmente tinham algo a ver com insuficiência física ou sexual. Não me ocorreu destacar uma parte de mim que não tivesse a ver com ser inútil como objeto. O que poderia ser mais importante? Uma delas era Zenon, né, o xenônio, não por sua ressonância cyberpunk descolada, mas porque um cara com quem eu estava ficando me disse que não tínhamos química, entendeu? Outra era Medusa, isso porque eu era uma nerd de mitologia grega um pouco, mas principalmente porque Medusa é famosa por sua feiura. Na mitologia, ela era uma das 3 irmãs Górgonas, todas famosas por serem tão grotescas que olhar diretamente para elas transformava você em pedra. Elas tinham asas, dentes em forma de presas e garras de bronze. Serpentes se enrolavam em seus corpos e cresciam de suas cabeças em vez do cabelo. E as 3 górgonas, né, são representadas de inúmeras maneiras na literatura, na arte, né, em geral, na história. Das 3, apenas Medusa era mortal. E é claro que é por isso que nos lembramos de seu nome. Como sempre, na mitologia, as mulheres conquistam sua fama morrendo. Mas sua mortalidade e morte eventual não eram o ponto para mim. As górgonas de Steno, aqui, Steno e Euríale, né, perseguindo Perseu. Aqui tem uma representação específica dessas 2 górgonas da época entre 550 e 500 antes da Era Comum. Tá? Só para vocês verem como as figuras eram representações mais grotescas mesmo, né? Com vários elementos, não apenas as serpentes. Muito bem, a questão era a sua lendária feiura, tão profunda que ninguém conseguia sequer se aproximar dela. Isso é um microcosmo da adolescência.
Eu tinha problemas de pele, não sabia como usar maquiagem e era gorda demais para ficar bem em um vestido de formatura. Não que eu tentasse, então eu devia ser tão feia que o simples olhar para mim significava a morte certa. Então veja que ela está comparando, a autora compara aqui a crise estética da adolescência com esse fenômeno do mito de Medusa, né? Mas ela está construindo o argumento dela aqui. É uma fase dramática da vida. E para falar a verdade, mesmo naquela época eu sabia que usar o nome artístico Medusa era audacioso. Era um encolher de ombro cínico, uma tentativa de me esquivar do jogo da atração humana antes que alguém apontasse que eu já havia perdido. Que melhor defesa contra ser considerada insuficientemente bonita do que reivindicar uma feiura definitiva, inquestionável e notável? Mas toda vez que eu entrava na internet, me sentia um pouco intimidada pela minha própria arrogância. Medusa e as outras górgonas eram horrendas de uma forma que ia muito além de não serem bonitas. O que eu estava pensando ao me identificar com Medusa, não uma mulher feia, mas a mulher feia, o avatar do poder da feiura? Medusa não apenas não se encaixa nos padrões, ela transforma a feiura em arma. Ela é tão feia que chega a doer, mas primeiro não a machuca. O que significaria para a feiura ser não uma vulnerabilidade, mas uma força? Na época, eu nem conseguia imaginar. Eu estava tentando sinalizar uma rendição. Sim, eu sei como sou. Mas não me sentia humilde. Eu me sentia ostentosa. Eu estava tentando reconhecer que não era bonita, mas no processo eu estava reivindicando algo muito maior, algo que eu não havia conquistado, a feiura e o poder que vem com ela. O que me deixava desconfortável chamar de Medusa, embora eu provavelmente não conseguisse articular isso na época, era a consciência de que a feiura era ativa e era uma ação que eu ainda não tinha coragem de tomar. Eu fui excluída da beleza por forças fora do meu controle, pelas pessoas e pelos sistemas sociais que criam as regras. Lembrando, gente, que beleza não é universal, de que beleza é uma convenção social e cultural, tá? Mas estar fora do âmbito da beleza não é o mesmo que ser feio. Assim como não estar fora do Congresso não significa ser anarquista. A feiura era algo que eu teria que definir e estabelecer por mim mesma. Eu tentei fazer isso, nem sempre com sucesso, nos últimos 25 anos. E o que aprendi é que a feiura é mais do que apenas a ausência de beleza. Não se trata de não se conformar às regras. É uma aceitação ativa do caos. O rosto de Helena de Troia pode ter inspirado 1000 navios, mas um olhar de Medusa poderia tê-los afundado todos, carregados por uma tripulação de pedras. Percebe a diferença? Suspeito que todas nós temos uma monstruosidade particular que culpamos por tudo de errado em nossas vidas. Esta é a minha. Sempre acreditei, em algum nível, que se eu fosse mais bonita, também teria sido muito mais feliz, mais bem-sucedida, mais amada, mais realizada. Essa convicção era especialmente forte na minha adolescência, quando eu entrava no jogo como Medusa. Ser uma adolescente é dramático, em parte, porque é o primeiro e mais frio mergulho na certeza de que seu corpo é seu valor. Eu era uma criança gordinha, então a ideia de que meu corpo era uma fonte de vergonha não era nova para mim. Mas antes eu só havia sido uma decepção para minha família. Agora eu estava entendendo que uma mulher sem beleza é uma promessa não cumprida para o mundo. Agora percebo que parte disso é ilusão, que essas promessas foram feitas em meu nome, sem a minha opinião, por pessoas que não tinham meus melhores interesses em mente.
mas nunca me livrei da certeza profunda de que minha falta de beleza é a raiz secreta de todos os meus outros defeitos. Sinto-me perseguida pela versão impossível, bela e nunca nascida de mim mesma, aquela que é consequentemente amada, segura e corajosa, e quando não o é, recebe generosas doses de paciência e cuidado. E aqui a autora está mostrando que existe uma troca social entre a beleza e o cuidado, entre a beleza e a generosidade das pessoas ao redor. O pior dessa crença é que ela é verdadeira. A beleza é comprovadamente um atalho para uma vida um pouco mais fácil. As pessoas são um pouco mais propensas a te fazer um favor, o amor é um pouco mais fácil de acessar, o mundo é um pouco mais acolhedor. Isso não quer dizer que pessoas bonitas não tenham problemas, mas elas não têm esse problema. É provável que você receba oportunidades e mais crédito se encaixar no ideal de beleza magro, branco, jovem e sem deficiência. Sabemos há décadas o efeito que a beleza tem na forma como somos percebidos, não apenas em termos de valor sexual ou estético, mas também em termos de moral, charme, intelecto e talento. Estudos que remontam à década de 1970 já demonstraram o efeito prestigioso da atratividade. Pessoas bonitas são julgadas mais felizes, mais inteligentes, mais bem-sucedidas, melhores pais, pensadoras mais profundas e mais criativas. Vejam a construção da frase dela. São julgadas mais felizes. Não necessariamente são mais felizes. Raramente há um dia em que eu não me pergunte como a minha vida teria sido sob esse prestígio. Quando encontro alguém talentoso e bem-sucedido na escrita ou na arte, que também é excepcionalmente bonito, ou pelo menos na vizinhança, né? Minha admiração pelo trabalho deles carrega um sabor amargo e indelével. Bem, claro, digo a mim mesma todas as vezes. Se eu tivesse a aparência deles, talvez eu também acreditasse em mim mesma. Talvez eu tivesse me esforçado mais. Talvez eu tivesse passado menos tempo me criticando pelos meus defeitos. As pessoas teriam me dado uma chance e me achado boa. Eu teria me dado uma chance. Estou sendo ridícula ao pensar isso, mas não estou errada. Beleza é a moeda, e como toda moeda, somos implacavelmente capitalistas em relação a ela. Às vezes, essa equação, beleza por dinheiro, é literal. É algo que você pode comprar, e não deixe ninguém fingir que não é. Todas aquelas atrizes, curiosamente sem idade, não conquistaram sua juventude perpétua de graça. E é algo pelo qual você pode ser paga. Existem profissões inteiras construídas sobre a beleza. Se você é bonita e sortuda, isso pode te sustentar. Se você for muito sortuda, isso pode te enriquecer. Mas a beleza também é uma moeda metafórica, um ativo que pode ser trocado por bens e boa vontade, por atenção e tolerância. Você pode saber o quão perto está da beleza pela quantidade que lhe é dada. Tanto os brindes reais quanto presentes menos tangíveis, deferência, prioridade, tolerância e cuidado. Se você está perto dela e acha que nada lhe é dado de graça, é apenas porque você não sabe como é estar mais longe. A feiura, por outro lado, nunca será uma moeda, mas o dinheiro não é o único caminho para o poder. Medusa já foi bela. Nem todos sabem disso, mas está tudo lá nas Metamorfoses de Ovídio. A única górgona mortal era originalmente uma mulher mortal cujo cabelo esplêndido era tão atraente que capturou o interesse de Poseidon, o deus do mar. Alguns tradutores evasivos se referem ao que aconteceu em seguida como Medusa sendo violentada, ou até mesmo estripada. Mas sejamos claros, Poseidon gostou do cabelo dela, então a estuprou. Os deuses estão acostumados a conseguir o que querem, não importa quão efêmero seja o desejo.
Aqui tem uma representação, né, de Poseidon com Medusa e a deusa Atena. O estupro ocorreu no templo de Atena, e Atena, é preciso admitir, nunca foi uma amiga de suas companheiras. E aqui eu vou trabalhar com a versão do mito mais popular, tá? Tem outras versões do mito, tem até uma versão que defende que Atena estava protegendo Medusa, mas não é essa versão que a autora assume aqui, tá? Então, não adianta dizer, mas tem outras versões. A gente sabe, mas essa aqui é a versão que a autora do livro escolheu. E eu estou traduzindo o livro dela. Então, vamos trabalhar com este recorte específico, ok? A guerreira deusa, né, Atena, deusa da sabedoria, que nem sequer foi gestada por uma mulher, ela surgiu adulta da cabeça de seu pai, é a personificação da garota diferente das outras. Indignada com a profanação de seu espaço sagrado e absolutamente desinteressada em atribuir a culpa ao seu tio, Poseidon, né, ela transformou as famosas madeixas de Medusa em cobras. Esta é a espada de dois gumes da beleza feminina. Aquelas que falham nela são menos que humanas, mas aquelas que têm sucesso são punidas e envergonhadas. Então, esse embate entre a deusa Atena e sua sacerdotisa Medusa, né, ela é algo que acaba trazendo à tona a punição feminina, a punição da vítima, né? A culpabilidade da vítima. A feiura pode torná-la vulnerável, mas a beleza também. Essa marca que todas tentamos atingir, aquela que nos torna favorecidas, aquela que nos torna visíveis, é um alvo definido pelo desprezo e pelo desejo dos homens. Mesmo quando você não está tentando atrair um homem sexualmente, mesmo quando não quer nada com homens ou sexo, nossos valores estéticos culturais para as mulheres são irritantemente inextricáveis das inclinações de homens poderosos. A magreza não é considerada bonita porque é objetivamente boa, mas porque sinaliza abstinência, fragilidade e uma dedicação a permanecer pequena. O tipo de homem que esteve em posição de influenciar a cultura gosta dessas coisas. E Medusa acaba sendo a representação dessa beleza que é vítima do desejo e do poder dos homens. A brancura é considerada bonita porque esses mesmos homens têm ideias grotescas sobre raça e pureza. Olhos grandes e pele lisa são considerados belos por causa da sua ligação com a juventude fértil e maleável. Não se conformar é perigoso porque te exclui de um mundo construído para atender aos caprichos de tais homens. Mas ter sucesso também é perigoso, porque te aprisiona em um espaço moldado pelo apetite. Muito tempo depois, após a morte de Medusa, disse que Atena deu ao médico Asclépio 2 gotas do sangue da Górgona, uma panaceia universal, um antídoto universal, e a outra um veneno mortal. É assim que a beleza funciona, uma toxina e uma cura. A história de Ovídio se concentra nos cabelos de serpente, mas devemos supor que havia algo mais na maldição injusta de Atena, porque, na verdade, as serpentes são a menor das preocupações de Medusa. Imagens mais antigas das górgonas também apresentam presas, escamas e, frequentemente, barbas. A transformação de Medusa foi um apagamento completo de tudo o que parecia lhe dar valor. Seus cabelos, seu belo rosto, seu potencial como vítima ou prêmio. Mas o erro de Atena foi que ela não apenas tirou a beleza de Medusa, ela lhe deu a feiura, que não é a mesma coisa de forma alguma. Seu novo rosto, Medusa descobriu, havia ganhado o poder de petrificar. Ao perder tudo, ela se tornou uma arma.
Em um mundo justo, Medusa teria escalado o Olimpo e transformado Atena em uma rocha, diferente das outras garotas. Mas o mundo não é justo, e os deuses são deuses, por mais corruptos que sejam. Em vez disso, ela trouxe a morte a todos os desafiantes na Terra. Ela se tornou uma semideusa, uma lenda, um monstro, e a mãe dos monstros. A beleza não a protegeu, a feiura era sua armadura e sua lâmina. As pessoas olham através do seu rosto ou além dele quando não há nada ali que elas queiram. Eles não têm medo de olhar nos seus olhos, simplesmente não veem sentido nisso. É melhor para eles terem medo. É melhor para eles pensarem que vão virar pedra. A palavra monstro vem do latim monstrum, que significa presságio ou sinal. Um bebê humano, um animal deformado, cujo nascimento, por ser atípico, era entendido como um sinal. Um sinal de quê? No caso do bezerro de 2 cabeças, nascido na Saxônia em 1522, era um sinal de um cisma dentro da igreja, liderado por Martinho Lutero. O famoso e possivelmente fictício monstro de Ravenna, um bebê com chifres e asas, com um olho no meio de sua única perna, com garra, foi apontado como um presságio de várias batalhas, transgressões e convulsões religiosas, incluindo Lutero novamente. E sempre, especialmente nos séculos XVI a XVIII, o nascimento monstruoso era indicativo do pecado secreto de uma mãe. Exageros físicos poderiam indicar paixões desmedidas ou desejos secretos da mãe. Então, a forma como se interpretava a deficiência, né, principalmente de uma criança recém-nascida, era sempre em relação à culpabilidade da mãe. Nossa reação a esse tipo de feiura, ao desvio da forma supostamente correta, não mudou muito, considerando que tivemos séculos para lidar com isso. A deformidade ainda é considerada um sinal de maldade interior. As costas tortas de Ricardo III, mas também, centenas de anos depois, o sexto dedo do Conde Rugan, do filme A Princesa Prometida, de 1987, e o nariz achatado e reptiliano de Voldemort. Então, você vai verificar vilões sendo caracterizados como pessoas com deficiência. É possível aprender muito sobre o que uma cultura considera deformado observando seus vilões. Eles têm maior probabilidade de serem pessoas com deficiência de alguma forma, mas também de serem morenos, velhos, gordos ou efeminados. E uma das coisas que fica imediatamente óbvia é que o limite para a feiura feminina é muito, muito baixo. Basta se parecer com Helena Bonham Carter, mas nunca pentear o cabelo. E aí nós temos um livro chamado Teoria Creep, que eu gostaria de indicar para vocês. Signos culturais entre o queer e a deficiência. A teoria Creep, ela vai trabalhar exatamente com esse caos social, né, dos signos culturais que vão transgredir as normas, o padrão e o mito da beleza, né? Então, recomendo, aqui à direita tem a versão em inglês e à esquerda a versão em português, traduzida já pela editora Papéis Selvagens, tá? Inclusive, papéisselvagens.com.br tem para venda o livro A Teoria Creep, tá? Gente, é um livro imperdível, porque vai falar dessa questão do queer e da deficiência. Para muitos de nós, um dos primeiros contatos com a ideia de feiura são as irmãs postiças feias de Cinderela. A ruiva do antigo desenho animado da Disney se parece um pouco comigo. Bochechas redondas, nariz enrugado, sulcos nasogenianos, sobrancelhas desenhadas. Meu cabelo é mais frio, mas pelo menos ela não é gorda. Isso a autora colocando, né? Nenhuma de nós é agradável aos olhos, mas isso nunca foi o que importou. Ambas temos pouco de algumas coisas e, crucialmente, muito de outras.
Então, as irmãs da Cinderela, elas são geralmente caracterizadas como feias, tá? De acordo com os padrões ocidentalizados de beleza, mas em relação à própria Cinderela. No desenho animado da Disney, os pés grandes das irmãs, eu também tenho, não cabem no sapatinho de cristal. E pronto, elas estão fora da disputa para se casar com o príncipe. Na história original dos irmãos Grimm, como a maioria das pessoas agora sabe, este é apenas o começo. As ambiciosas irmãs não desistem do matrimônio real tão facilmente. Uma corta os dedos dos pés e a outra o calcanhar. E é só o sangue que escorre do sapato que as entrega. Quando os padrões são impossivelmente estreitos, você se mutila para se encaixar. E eu quero recomendar um filme que saiu ano passado, 2025, A Meia-Irmã Feia. Meia-Irmã Feia. É o título da The Ugly Stepsister, que foi lançado em 2025, que está disponível na Prime Video, se não me engano, para alugar, que é uma versão de Cinderela com base no conto dos irmãos Grimm, ou seja, em que ela se mutila, a irmã feia, ela se mutila mesmo para ganhar o lugar da Cinderela. Se você acha que o filme A Substância foi nojento, você não viu o filme A Meia-Irmã Feia. Então, eu só recomendo que você tenha estômago para assistir esse filme. Tá? As irmãs da história dos irmãos Grimm não são feias. Apesar de que... E quando você vê o filme, até o filme foi ótimo também para mostrar isso. Na verdade, elas são descritas como belas. Talvez seja por isso que elas estejam predispostas a cortar partes de si mesmas para se conformarem ao molde arbitrário. As noivas de pés grandes da Disney enfiam bravamente seus pés desajeitados no sapato delicado, mas é claro que nenhuma quantidade de contorcionismo ou cirurgia fará com que funcione. Elas são muito grandes, muito grotescas, e no final das contas é isso que as liberta. Elas podem não viver felizes para sempre, mas pelo menos seus pés estão inteiros. Quando você está tão tentadoramente perto, por que não cortar uma lasca do calcanhar? Os ideais de beleza são o sapatinho de cristal da Cinderela. Ou, voltando ao tempo e lugar de Medusa, o leito de Procusto, que é um outro mito grego, né, que esticava ou desmembrava seus convidados para que se encaixassem em suas acomodações. Suas opções geralmente não passam de duas: torturar-se até a conformidade ou ir embora. Ir embora é uma alternativa, de certa forma. Você não pode impedir que as pessoas reajam a você dentro da estrutura da beleza, avaliando se você se qualifica e tratando-o de acordo. Mas você tem a opção de se esforçar muito para não se importar. Mas há algo na beleza que o perturba quanto mais perto você chega, como um monólito de ficção científica. Uma vez que você experimenta seu poder, você quer reivindicá-lo, mesmo enquanto ele se afasta de você. E se você se deitar neste leito de Procusto, você sofrerá até se conformar. Aqui tem uma charge da revista Punch de 1891, comparando a nova lei britânica das 8 horas de trabalho com a cama de Procusto. Ou você se encaixa, ou você está fora. Bem semelhante à jornada 6x1, né, de hoje em dia. Assim como outras 22 milhões de pessoas, passei um tempinho em 2014 jogando Kim Kardashian Hollywood, o jogo para celular baseado, no sentido mais vago possível, na persona pública da influenciadora digital Kim Kardashian. Dentro do jogo, de acordo com os diálogos e o enredo, Kim Kardashian é inteiramente baseado na beleza, e a personagem de desenho animado que você controla é uma modelo em ascensão no mundo das celebridades, usando o dinheiro do jogo e às vezes dinheiro real para comprar roupas, penteados e acessórios cada vez mais extravagantes, que por sua vez dão bônus no seu trabalho, basicamente clicando em um botão que diz pose,
e na sua vida pessoal, clicando em um botão que diz flertar. Fora da narrativa do jogo, na vida real, Kim Kardashian Hollywood é baseado na sua capacidade de perder seu tempo ferozmente fazendo os mesmos gestos repetidamente em troca de benefícios que só têm valor quando você está dentro do jogo, com suas regras e economia muito particulares. Em outras palavras, é a beleza em pessoa. Em Kim Kardashian Hollywood, você ganha dinheiro e influência tocando em botões com rótulos como sorriso, nova pose, verificar maquiagem ou iluminação perfeita. Isso é para os desafios de modelo, pelo menos. Assim como a própria Kim, o jogo permite que você expanda para empreendimentos como reality shows, namorar pessoas idealmente mais famosas do que você, ou criar e comercializar um aplicativo. Independentemente disso, o mecanismo é o mesmo. Toque nos botões até ficar sem energia. Espere para recuperar e toque nos botões novamente. A animação também é a mesma. Qualquer opção que você toque, sua personagem fica parada de forma provocante, olhando periodicamente para as unhas. O objetivo é clicar. Os jogadores mais bem-sucedidos são aqueles que atraem mais atenção ou mais fundos, seja colocando dinheiro real no aplicativo ou configurando alarmes para alertá-los quando a energia for recarregada e for hora de tocar novamente. Em troca de sua dedicação, você ganha dinheiro e fãs. Dinheiro e fãs virtuais, é claro, inúteis fora do jogo, mas dentro dele, a única coisa que importa. Existem muitos jogos para celular como este, que te treinam a realizar ações compulsivas para maximizar recompensas que só têm valor dentro do jogo. Embora nem todos sejam metáforas tão óbvias para a busca pela beleza, ainda assim são metáforas. A beleza feminina é um jogo que você joga por pontos imaginários, que só importam dentro do jogo. Um conjunto de ações repetitivas e muitas vezes auto-perpetuantes. Corretivo para cobrir espinhas causadas por corretivo, condicionador profundo para amaciar cabelos quebradiços por descoloração, e nem vamos falar dos danos ao seu metabolismo causados por dietas, realizadas com devoção obstinada por recompensas intangíveis. Você pode desistir, perder todos os seus pontos e progresso, mas pelo menos se livrar da obrigação. Mas você precisa desistir completamente. Você pode optar por não jogar, mas não pode optar por não clicar e continuar jogando. Assim como no mundo da beleza, existem muitas subtramas e estratégias disponíveis no Kim Kardashian Hollywood, que eu simplesmente evitei completamente. Na vida, eu escolho não usar sapatos de salto alto, por exemplo, e no Kim Kardashian Hollywood sempre resisti à tentação de comprar uma vinícola. Mas quando eu estava jogando, eu ainda clicava. Você precisa clicar. No caso da beleza, porém, todo mundo está jogando. Todo mundo está jogando. Não há aplicativo para fechar. Se você parar de participar, se cancelar todas as depilações, desistir da dieta e parar de usar rímel dia após dia, você simplesmente para de acumular pontos. É difícil até mesmo perceber como tentar parar. É difícil querer parar. Há um motivo para chamarmos esses jogos de cliques de viciantes. A repetição em si, o esforço e a recompensa ocasional são o primeiro indício de obsessão. E depois há um custo irrecuperável. Se eu parar agora, eu perco tudo, porque o que construí só importa enquanto eu aceitar e viver dentro desse mundo fictício. As recompensas que você ganha por jogar diligentemente são falsas, mas são falsas da mesma forma que o dinheiro é falso. Uma ilusão consensual sustentada apenas pelo nosso próprio acordo de nos comportarmos como se fosse real. Tente viver fora da ficção e veja até onde você chega. E por isso, eu recomendo que você se inscreva no curso O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, né? Patrocinado pela Bibliopreta, tá? Um curso com Sueli Feliziani, de como as imagens de beleza são usadas contra mulheres, as implicações raciais do mito da beleza, beleza laboral e discriminação racial, custo de beleza laboral, a moral da beleza,
colorismo e blackfishing, tá? Inscrições e informações no e-mail bibliopreta@gmail.com, tá? E tem o link de inscrições que eu vou colocar, já está na descrição aqui da live, tá? E está nos slides que vai posteriormente para o Drive do Espaço das Deusas. Eu recomendo demais que você faça esse curso, já se inscreva, siga a Bibliopreta no Instagram e aprenda mais sobre esse mito da beleza. Por muitos padrões, sou extraordinariamente sortuda. Acontece que tenho a cor de pele branca e as características faciais básicas europeias que minha cultura valoriza. Tenho até olhos azuis e cabelo loiro sob tintura. Um espécime surpreendentemente ariano, considerando minha origem 100% judaica. Eu não tenho deficiências visíveis, às quais muitas pessoas ainda reagem como camponeses medievais supersticiosos. Sou alta, estou apenas na meia idade. Se eu fosse um homem, não estaria escrevendo isso. Mas para as mulheres, a forma correta é tão definida de forma tão restrita que a forma física de qualquer pessoa pode ser considerada desviante. Nós não precisamos ter 2 cabeças para sermos monstruosas. Basta ter 2 queixos. Ser gorda, e eu sempre fui gorda, nas palavras da autora, né, é a principal coisa que me fazia sentir fundamentalmente aberração. Embora isso seja agravado agora pelo envelhecimento. Como muitas pessoas que acreditaram essencialmente desde o nascimento que são esteticamente ofensivas, descobri em retrospectiva que às vezes eu era até bonitinha. Mas é claro, isso sempre foi naquela época. Agora eu tenho papada. Não faltam pessoas dispostas a dizer às mulheres gordas que nós não contamos como mulheres ou como seres humanos. Até mesmo o slogan de reação dos anos 90, mulheres de verdade têm curvas, postulava que algumas mulheres são mais reais do que outras. Um grupo ligeiramente diferente de mulheres, é claro, mas ainda assim um que desqualifica enfaticamente grandes parcelas de mulheres da realidade, inclusive eu. Eu não tenho curvas, eu sou gorda, e não de uma forma fofa e suave, mas sim de uma forma irregular, com celulite e estrias. E, basicamente, mulheres de verdade têm estrias. De muitas formas, é o tipo mais humano de gordura, uma gordura que sucumbe à tensão e à gravidade, que não transcende nada. Mas o ideal de beleza feminina não tem nada a ver com esse tipo de humanidade, a humanidade carnal. Para ser considerada humana em vez de monstro, você precisa ir além e chegar ao reino de um etéreo. Isso é absolutamente impossível para mim, um amontoado disforme de carne com as bordas em carne viva. De fato, por mais belas que eu ache muitas mulheres gordas, isso não é possível para nenhuma de nós. A gordura por si só, hoje em dia, é suficiente para te barrar do lado de fora da cidadela. Volte alguns séculos e eles te deixariam entrar, mas então as mulheres mais magras ficariam do lado de fora batendo na porta, junto com, é claro, todas consideradas muito escuras. É um lugar minúsculo, né? Beleza, só há espaço para algumas. E veja, aqui ela fala de uma maneira até engraçada em alguns momentos, mas nós fazemos já 2 lives aqui no canal com a Malu Gimenez e com a Agnes Arruda sobre gordofobia e já tivemos e demonstramos notícias de que não existe nem maca para suportar pessoas gordas. Então, de que forma existe preocupação com a saúde de pessoas gordas? Isso não é preocupação com a saúde, isso é estética. Porque supõe-se que pessoas magras são automaticamente saudáveis só por serem magras, quando há, sim, problemas de saúde em pessoas magras. E problemas de saúde que geralmente são atribuídos a pessoas gordas existem em corpos magros. Então, veja como não é uma questão de saúde, é uma questão estética, é uma questão de preconceito, porque uma pessoa que olha a outra e diz que ela é doente por ela ser gorda, ela não tem noção nenhuma do que ela está falando. Ela só está preconcebendo uma situação que pode não ser real.
E nós falamos sobre isso nas 2 lives, tá? E eu coloquei aqui na descrição da live já os links para vocês depois maratonarem essas lives. De muitas formas, é o tipo... além de ser gorda, tenho pés e mãos grandes e ásperos, tornozelos grossos, cabelo fino e crespo, um pescoço rechonchudo e envelhecido, geralmente pelo menos uma espinha, sobrancelhas de alguma forma simultaneamente ralas e grossas, pele tão seca que acabo fazendo buracos nela durante o inverno, se ela não rachar sozinha. Algumas dessas várias infelicidades são auto-infligidas. Roí as unhas até o sabugo durante a maior parte da minha vida. Ainda arranco meus dedos e cutículas quando estou estressada, o que acontece o tempo todo. Arrancar as sobrancelhas também é uma reação ao estresse, assim como arrancar os cabelos e cutucar espinhas. É fácil desfigurar o próprio corpo quando você sempre o viu como um adversário ou uma âncora que te pesa. Não estou tão longe do ideal de beleza magra, branca, sem deficiência e jovem, 2 de 4, mas estou longe o suficiente. Magreza é muito importante. Magreza e seus contrapartes, delicadeza, fragilidade. Na verdade, é mais importante, em termos do ideal feminino, ser frágil do que ser perfeitamente saudável. Se você realmente refletir sobre a realidade em que vivemos na nossa sociedade, importa mais ser delicado e frágil do que saudável. Considere todos os interesses amorosos tuberculosos do passado. Você pode estar doente, se estiver doente, de uma forma elegante. Sou o oposto de delicada. Mesmo além de ser gorda, eu sempre tive uma certa masculinidade indelével. Não importa como eu esteja vestida ou maquiada. Uma amiga disse uma vez, mesmo de salto alto você anda como se estivesse usando coturnos. Foi uma intenção e foi interpretado como um elogio, mas definitivamente era um elogio sobre algo além da beleza. Só isso, ser gorda, ser um pouco masculina, ser, em uma palavra, corpulenta, me exclui. O leito de Procusto da beleza é implacável. E, de alguma forma, enquanto aqueles que se esforçam para se manter em forma, muitas vezes são transformados em objetos. Aqueles que não o fazem são vistos como algo menos que humanos. Às vezes, olho para as mãos de outras mulheres agarradas ao corrimão do metrô, seus ossinhos e pele fina, macia e translúcida, e penso, se é assim que as mulheres humanas se parecem, o que eu sou? Imagine um rádio de carro em uma longa estrada no meio do nada, estático, deformando-se e mudando conforme você gira o botão, soando mais como uma voz humana à medida que se aproxima de um sinal, e então explodindo em cacofonia novamente a ultrapassá-lo. É assim que é buscar a beleza, tentar se sintonizar com precisão minuciosa, de uma forma que o torne audível para o mundo. O comprimento da onda, de onda culturalmente determinado, que permite que as pessoas vejam claramente, é tão estreito, e quanto mais longe você estiver, mais você se dissolve no ruído. Talvez uma metáfora melhor, já que estamos falando do visual, seja a luz. Os poucos e finos comprimentos de onda de luz que são visíveis ao olho humano. Mais diretamente, uma faixa de luz dentro da qual as coisas são iluminadas, fora da qual elas estão escuras. A ideia é a mesma. Na escuridão, no infravermelho, as faixas de frequência ultra alta, você está muito longe do alvo para seja sequer percebido. Fora do espectro ideal, entre os gordos, os velhos e sem graça, os olhares se desviam de você. As pessoas olham o Tinder debaixo da mesa quando você se senta para seu encontro. Elas se esquecem de você depois da entrevista e contratam outra pessoa. Sim, a aparência faz isso também. Quando falam sobre mulheres, como em Como Eu Conheço Mulheres, ou Haverá Mulheres na Festa, mas também como em Mulheres Estão sempre sendo assediadas e recebendo cantadas, elas não estão falando de você. Essa é a razão pela qual estamos dispostas a lutar tanto para nos encaixarmos na estreita faixa de beleza. Se a beleza é uma fina lança de luz cercada pela escuridão, então o que vive na escuridão deve ser fantasmas.
inconsequentes, invisíveis ou monstros, algo a ser desprezado ou ignorado. Isso é metaforicamente verdade para todas nós, mas literalmente verdade para mulheres negras, já que a tecnologia de registro visual, como filmes e câmeras de vídeo, geralmente é calibrada para a pele branca, esperando um sujeito branco. As imagens de teste usadas para equilibrar a luz em câmeras fotográficas até a década de 1990 eram fotos de mulheres brancas. As emulsões dos filmes Kodak mais antigos eram otimizadas para tons de pele claros, e a empresa só adicionou mais sensibilidade a tons mais escuros quando as empresas exigiram isso para móveis. Pense, quando as empresas começaram a reclamar que móveis escuros não apareciam nas fotos, só aí a Kodak ajustou as emulsões dos filmes. Só ali que eles otimizaram para tons mais escuros. Não fizeram isso por causa das pessoas não brancas. Fizeram isso para dar contraste, para aparecer móveis. Modelos, atores e pessoas comuns de pele escura em fotos de férias podem ser literalmente invisíveis, ou pelo menos ininterpretáveis, para uma câmera configurada para um padrão branco. Hoje, por exemplo, nas tecnologias de inteligência artificial, muitas tecnologias não reconhecem rostos não brancos, ou só reconhecem rostos não brancos como se fossem todos semelhantes a criminosos, mesmo que os criminosos sejam brancos. São os rostos não brancos que são identificados como criminosos. Sim, isso é a chamada inteligência artificial. Pesquise sobre isso. As câmeras Polaroid, os filmes usados para fotografar pessoas para seus passaportes na África do Sul, do apartheid, escureciam deliberadamente a pele escura a ponto de apagar completamente as características. Abre aspas. A ausência de nossa semelhança, retratada com precisão em fotografias, é mais uma peça da construção da supremacia branca. Fecha aspas. Escreve Sirita McFadden, em um artigo de 2014 do BuzzFeed News. Filmes que não conseguem nos mostrar com precisão como isso ajuda a controlar a narrativa em torno da aparência e molda a nossa realidade e o valor de nossas vidas na sociedade americana. Se somos invisíveis, somos desvalorizados e desumanos. Bestas, corpos negros aceitos como ameaçadores, iluminados de maneiras que encobrem nossas feições nas sombras. Fecha aspas. Isso não é apenas uma questão técnica, escreve McFadden, mas um manifesto não verbal sobre o valor e a visibilidade merecida da pele escura. Ou a parte em que me ensinaram a desprezar minha pele escura, ou a parte em que as amigas de minha mãe ou as tias mais velhas gritavam para nós ficarmos longe do sol e não ficarmos tão escuras. Ouço isso de garotas negras o tempo todo. Não sei como nos ensinaram a ver uma negritude achatada, a temer nossos próprios tons de pele escura. Sei como aceitamos as narrativas da sociedade branca que dizem que a pele escura deve ser alvo de pena, medo ou superação. Há imagens avassaladoras de pessoas de pele escura no imaginário ocidental que nos mostram com aparência desesperada, subjugada, animalesca. Nossa pele estourada em contraste pelas tecnologias cinematográficas que enfatizam demais a pele branca e denigrem, ou desmoralizam a pele negra. Nossos dentes e nossos olhos brilham na imagem. Vejam que a própria palavra denegrir é uma palavra de cunho racista, né? Nossos dentes e nossos olhos brilham na imagem que, por sua vez, se apropria dela. Implicar que é assim que as pessoas negras são limitadas para se encaixarem em algum pesadelo racializado que apaga a nossa humanidade. E já está tendo agora uma reverberação nas redes contra a escalação de Lupita Nyong'o como Helena de Troia no próximo filme da Guerra de Troia, né?
Pense, escalaram uma atriz negra, lindíssima, como Helena de Troia, e está tendo toda uma reclamação nas redes porque ela é negra. Sendo que, se você ler toda a Odisseia, toda a literatura em torno da Guerra de Troia, não tem nenhuma linha que diga qual é o tom da pele de Helena. Mas diz qual é o tom na pele dos homens, e isso ninguém se importa com as mudanças. Mulheres que são imediatamente percebidas como pessoas com deficiência também são vulneráveis a um nível totalmente diferente de invisibilidade. Abre aspas. Eu ouvia outros jovens da minha idade falando sobre a atração em termos de uma escala gradual. Alguém podia ser sexy ou não, ou meio sexy, ou não ser sexy antes, mas ficar mais sexy de repente. Fecha aspas. Escreve Chloe Cooper Jones em um ensaio instigante sobre deficiência, atração e percepção em The Believer. Abre aspas. Minha deficiência me mantinha, aos olhos dos outros, completamente fora dessa escala, como um animal ou uma criança. Eu via pessoas se encolherem quando eu mencionava uma paixão ou me juntava às minhas amigas para desejar uma celebridade. Eu deixava as pessoas desconfortáveis. Fecha aspas. Veja, uma mulher com deficiência em que as outras pessoas ficam desconfortáveis quando ela se expressa como qualquer mulher. Expressa seus desejos. Cooper Jones, que tem um distúrbio na coluna, na estrutura da sua coluna, né? Seu ensaio em torno de um conhecido que ele disse, com uma intimidade falsa, conspiratória e mal merecida, que não conseguia manter uma ereção para nenhuma mulher que não fosse, entre aspas, linda como uma modelo. Percebi que meu corpo me impedia de entrar no seu círculo de mulheres possíveis, escreve ela. E ela tem um livro chamado Easy Beauty, a memoir, né? Beleza Fácil, uma memorial, né? Da Chloe Cooper Jones. Né? Infelizmente não tem tradução no Brasil ainda, mas recomendo. Abre aspas. O que ele refletiu de volta não foi gentil, mas foi claro. É assim que os homens me veem, fecha aspas. Ela não disse, mas não precisava, que embora homens com deficiência também estejam sujeitos a uma série de degradações e injustiças, essas experiências em particular, de ser negada como objeto de desejo e em seguida efetivamente negada como pessoa por não ser desejável, é domínio das mulheres, devido à forma como nossa humanidade sempre foi contingente à nossa beleza. Essas invisibilidades adicionais se sobrepõem à invisibilidade imposta às mulheres em geral, especialmente às mulheres que não são compreendidas como lindas. Não existe cultura controlada por homens que, por padrão, permita que as mulheres sejam vistas. Algumas são mais insistentes e literais quanto a isso do que outras. Existem nações onde o mandato para a invisibilidade feminina é tão opressivo que o uso de véus e coberturas para a cabeça, que de outra forma seria uma expressão pessoal de fé, se tornaram expressões obrigatórias de submissão. No meu país, as mulheres são ocultadas de maneiras mais sutis. Somos invisibilizadas não por roupas, mas pelo descaso, pela maneira como os homens são ensinados a nos desvalorizar e como nós somos ensinadas a nos desvalorizar. Como nós não alcançamos as mesmas visibilidades que os homens nas redes, por exemplo, ao falarmos verdades tão assertivamente como eles. É apenas a beleza, e especificamente a feminilidade, e ainda mais especificamente a atração sexual para os homens, que atravessa a névoa. Não é de admirar que nos matemos perseguindo-a. A beleza é uma moeda de troca, mas também é um ponto de partida. O lugar onde você precisa estar para ser notada, aquilo que te torna real. Tudo isso significa que, historicamente, até mesmo nossas heroínas, mulheres que em todos os outros aspectos estão fora da norma, estão sujeitas às exigências da perfeição física. Veja Gal Gadot, do filme Mulher Maravilha, de 2017, uma guerreira poderosa e íntegra, criada em uma ilha isolada de guerreiras poderosas e íntegras, uma ilha que valoriza a força e a dedicação e que nunca sequer encontrou o olhar masculino.
E, no entanto, ela e todas as suas companheiras amazonas são esbeltas, simétricas, com maçãs do rosto proeminentes, jovens e sem pelos do pescoço para baixo. Ou seja, todas elas estão no padrão masculino. Mal sabemos como imaginar uma heroína que não seja assim. Só recentemente descobrimos como imaginar uma que esteja vestindo roupas. Se uma mulher não é bonita, ela deve ser invisível. Se uma mulher é extraordinária, portanto, ela deve ser bonita. Quem já ouviu falar de um fantasma extraordinário? Poucas obras culturais sequer tentaram apresentar uma heroína verdadeiramente feia. Nos últimos anos, por exemplo, vimos a versão televisiva de Brienne de Tarth, de George R. R. Martin, de Game of Thrones, né? Descrita como horrenda nos romances, mas interpretada na tela por Gwendoline Christie, que é apenas alta, né? No livro, a descrição dela é monstruosa. Um pouco mais transgressor é Furiosa, de Mad Max Estrada da Fúria, visivelmente com deficiência, despojada de seus cabelos e outros traços femininos, mas ainda assim interpretada por Charlize Theron, com rosto e corpo perfeitos, sob a maquiagem que lembra óleo de motor. Então, você tem ali, você consegue ver a beleza da atriz por baixo de toda essa monstruosidade. Como seria uma heroína que realmente personificasse a natureza selvagem e árida? Ela teria a barba ou as presas da górgona, ou algo completamente diferente. Nós a merecemos. Mas sabemos como imaginá-la? Saberíamos como vê-la se ela aparecesse? Medusa perdeu sua beleza, ou melhor, ela lhe foi tirada. A beleza é sempre algo que se pode perder. A beleza feminina é vista como algo separado de nós, algo que devemos, mas nunca possuímos. Somos suas administradoras, não suas beneficiárias. Cuidamos dela como um jardim onde não vivemos. Ah, mas a feiura? A feiura é sempre sua. Quase todo mundo tem algum núcleo inato de grotesquice. Até mesmo modelos de moda, ouvi dizer, tendem a parecer um pouco estranhas, com aparência de sapo pessoalmente, por terem sido presenteadas com rostos naturalmente planos que refletem a luz luminosamente em vez de quebrá-la em fragmentos. E todo mundo tem a capacidade de explorar sua feiura, de enfatizá-la e amplificá-la, de distorcer até mesmo aquelas partes de si mesmas que se enquadram nos limites aceitáveis. Enquanto a beleza é estreita e limitada, a feiura é uma galáxia inteira, uma miríade de caminhos brilhantes que se afastam loucamente do ideal. Existem pouquíssimas maneiras de parecer perfeito, mas existem milhares de maneiras de parecer monstruoso, surpreendente, perturbador, extravagante ou estranho. Milhares de histórias para contar em dezenas de idiomas. A linguagem dos traços fortes ou queixos fracos, a linguagem da maquiagem berrante, dos cortes de cabelo estranhos, das roupas chamativas, a linguagem da gordura, da magreza, da barba, a linguagem de qualquer tipo de beleza que não seja branca, linguagem do nariz, da sobrancelha, do piercing, da tatuagem, linguagens da imperfeição, da marca de nascença, da cicatriz. Quando você desiste de tentar se declarar aceitável, há tantas coisas novas para dizer. Abre aspas. A beleza é, de certa forma, entediante. Fecha aspas. Disse o escritor e acadêmico Humberto Eco em uma palestra de 2007 sobre a história da feiura. Mesmo que seu conceito mude ao longo dos tempos, um objeto belo deve sempre seguir certas regras. Por assim dizer, um nariz bonito não deve ser mais comprido nem mais curto. Ao contrário, um nariz feio pode ser tão comprido quanto o do Pinóquio, tão grande quanto o de um elefante ou como o bico de uma águia. A feiura é imprevisível e oferece uma gama infinita de possibilidades. A beleza é finita. A feiura é infinita, como Deus.
como Deus ou como um semideus, ou de qualquer forma, como um monstro. A feiura é o espaço negativo da beleza, tudo o que a beleza não permite. É apenas ao desviar o olhar do pequeno alvo que você vê o espaço infinito ao seu redor. Você não deveria fazer isso, é claro. Você deveria ter vergonha da sua feiura. Por quê? Porque é objetivamente vergonhoso? Ou porque isso reduz seu valor como decoração, prêmio, propaganda, porque não beneficia ninguém além de você mesma? Medusa perdeu sua beleza, mas nunca perdeu sua feiura. Ela apenas cresceu e cresceu, tornando-se algo maior do que ela mesma, mas ainda parte de sua lenda. Tornando-se à sua maneira bela, mas uma beleza indomável e assustadora, liberta da monotonia de corresponder às expectativas. Quando Medusa foi finalmente derrotada por um homem, é sempre por um homem, 2 novos seres surgiram de seu pescoço: o cavalo alado Pégaso e Crisaor, um gigante com uma espada dourada. Aqui tem um sarcófago cipriota datado de cerca de 475 a 450 antes da Era Comum, né? Que apresenta um relevo mostrando Pégaso e Crisaor emergindo do pescoço decepado de Medusa. Hoje, esse sarcófago está no Museu Metropolitano de Arte. Então, está o Pégaso e o Crisaor saindo do corpo da Medusa, né? Depois de cortar a cabeça dela. Em algumas histórias, eles se formam quando gotas de sangue da Górgona atingem o mar, mas eu sempre os imaginei mais como pérolas, agitando-se dentro de Medusa enquanto ela desferia sua vingança pétrea. Pequenos irritantes acumulando camadas nacaradas de sangue venenoso e de alguma forma se tornando espetaculares. Seriam essas criaturas brilhantes concebidas sob as restrições claustrofóbicas da beleza? A liberdade da feiura inclui a liberdade de criar um novo tipo de beleza, um tipo que ninguém pensou em desmoralizar ou controlar. Criá-la a partir do seu corpo e sangue, ou da terra, ou das pedras das pessoas que você petrifica. Se você parasse de se esforçar para que alguém a julgasse e a considerasse inadequada, quanta energia a mais você teria para cultivar sua feiura? Para construir algo que você possa manter? O reinado de Medusa não durou para sempre, é claro. Perseu apareceu para matá-la com um braçado de itens mágicos dignos de um conto de fadas. De Atena, a antiga algoz de Medusa, ele tinha um escudo polido, como um espelho para que pudesse observá-la sem olhar em seu rosto. De Hades, no submundo, ele tinha um capacete da invisibilidade que o escondia da vista. Do ferreiro Hefesto, uma foice que podia decapitar o monstro. De Hermes, o mensageiro, sandálias aladas que lhe permitiam voar. Foi isso que foi preciso para matar Medusa. Os deuses da sabedoria, da morte, do fogo e do voo, trabalhando juntos. Truques, aço, furtividade e velocidade, tudo isso contra uma única arma da feiura. Atena tirou a cabeça da Górgona de Perseu e a montou em sua placa peitoral para que qualquer inimigo fosse petrificado antes mesmo da luta começar. Ela foi, como você deve se lembrar, quem tornou Medusa horrenda em primeiro lugar, a quem agravou sua vitimização punindo-a. Então é claro que ela também se beneficiou do poder pelo qual Medusa lutou e morreu. O mundo não se tornou justo de repente. Atena era uma deusa da estratégia e da habilidade, da sabedoria e da arte de governar, mas ela não se furtava a querer se sentir bonita. Ela estava entre as competidoras pela maçã dourada de Paris, aquela com para mais bela impresso nela, que deu início à Guerra de Troia. Né? Nós temos uma live só sobre a Guerra de Troia aqui no canal, e Atena, com toda a estratégia de guerra dela, ela estava lá, também lutando pela maçã dourada para mais bela. Então, ela também queria beleza para ela.
Mas com toda essa habilidade, toda essa beleza, para onde ela se voltou em busca de proteção? Para um rosto lendariamente feio. O rosto mais feio que ela conseguiu encontrar. O rosto tão feio que ela teve que criá-lo, matá-lo e roubar seu poder. E você encontra representações da deusa Atena com o rosto de Medusa no seu escudo, né? Eu coloquei aqui o link, né, do Nashville Parthenon, onde tem as imagens dessa estátua gigante da deusa Atena. Os gregos mortais também usavam a górgona em seus escudos. Sua língua para fora, olhos e bochechas esbugalhados, dentes de presa perfurando o seu sorriso macabro. Eles a representavam em portas ou azulejos de entrada para afastar visitantes indesejados. Sua feiura era um amuleto contra invasões grandes ou pequenas, uma prece para permanecer segura e íntegra. Enquanto isso, do corpo sem cabeça de Medusa surgiu Pégaso, o cavalo alado que por muito tempo permaneceria indomável. Esses são os componentes da feiura, um símbolo de proteção e uma besta fantástica. Proteção e voo livre e selvagem. A feiura é maior que a beleza. E, consequentemente, os padrões de feiura vão além dos padrões de beleza. O conceito de feiura se associou à raça, classe, deficiência, a tudo que se desvia da corrente dominante autoproclamada. Em um estudo histórico de 1958, citado em Brown Board of Education, crianças negras classificaram bonecas negras como mais feias e bonecas brancas como mais bonitas, demonstrando os efeitos generalizados de uma sociedade segregada e estratificada. De meados do século XIX até o século XX nos Estados Unidos, as ordenanças contra mendigos feios, exatamente essas palavras, entre aspas, mendigos feios, posteriormente abreviadas por estudiosos como leis da fealdade, buscavam regular a presença em espaços públicos de pessoas visivelmente com deficiência ou indigentes. Praticamente todas as pessoas não brancas, bem como muitas agora consideradas brancas, foram caricaturizadas em figuras grotescas, sua suposta repulsividade representando a ameaça que representavam para a classe dominante ou colonizadora. Mesmo pessoas que se encaixam quase perfeitamente nos padrões de beleza impostos podem se ver tropeçando nessas noções cruéis e direcionadas de feiura, destinadas a sustentar os ideais patriarcais ocidentais, desmoralizando qualquer desvio. Tem uma amiga surda, por exemplo, que é branca, loira, magra, bonita e atlética, mas ainda luta contra a ideia arraigada de que pessoas surdas são fundamentalmente menos atraentes. Ela é a prova de que a ideia, comprovadamente errada, mas não surgiu do nada, né? Assim, a acusação de feiura tem sido uma arma proteica em constante mudança, sempre usada contra os mais vulneráveis. O rosto da Medusa no escudo da Atena, forçado a proteger seu opressor. A feiura sempre teve poder, mas esse poder tem sido usado para segregar, ameaçar e destruir. O que acontece se a Górgona se erguer não como um escudo para o status quo, mas como seu pior pesadelo? O que acontece se Medusa retomar seu poder, seu dom, e resolver petrificar quem a criou, quem a segregou? E se os feios vierem atrás do que é seu? Quanto mais perto você chega da beleza, mais ela se distancia. Você pode aproximá-la apenas assintoticamente, estreitando, mas nunca fechando a lacuna entre o seu corpo humano falível e o ideal. A mulher mais perfeita, magra e simétrica do mundo ainda pode ter uma espinha ou uma área de pele seca no cotovelo. Em outras palavras, ninguém é bonito, ou pelo menos não bonito o suficiente para sentir que está completo e pode relaxar. Nós apenas nos esforçamos para alcançar a beleza, que não é um estado, mas uma ação. Entendemos a beleza como ação implicitamente, afinal, é toda uma indústria.
produtos de beleza não são para quem as possui, mas para os buscadores, para as pessoas que lutam contra as muralhas da cidade impenetrável, tentando entrar nela. Então, o que é a feiura como ação? O que nos aguarda se nos afastarmos do Éden e seguirmos na direção oposta? Não quero me colocar como uma espécie de prodígio da feiura. Seja o que for que eu possa sentir ao olhar para pequenas mãos no metrô, sou apenas humana, e os humanos têm dificuldade em desistir do sonho de serem amplamente amados. E quem sabe a solidão que Medusa suportou após sua transformação e antes de descarregar sua raiva no mundo? Até mesmo as górgonas poderiam considerar trocar poder por aceitação. Sei o que se espera de mim, as regras do jogo e as recompensas com seu valor fictício. E não posso desistir de tudo isso, ainda não. Além disso, hoje em dia, um dos principais fatores que me atrapalham é a minha idade. Nossa ideia cultural de beleza é muito baseada na juventude. O que significa que abraçar completamente a feiura exigiria uma aceitação despreocupada da mortalidade. Sem chance. Por mais fútil que pareça, por mais que eu queira almejar algo temível e maior, ainda assim viro meu rosto para um ângulo lisonjeiro quando as câmeras aparecem. A feiura não é algo que eu tenha aperfeiçoado, mas é agora algo a que aspiro. Algo maior que a beleza e mais alcançável, já que eu mesma escrevo as regras. É uma ação que posso tomar quando tenho coragem. Nem sempre tenho coragem, mas o potencial está lá. Um músculo que sei que posso aprender a exercitar se tentar. Ainda admiro artistas de sucesso que são muito lindas e penso, o que eu poderia fazer se tivesse a aparência dela? Mas também escrevo a maior parte dos meus melhores textos quando me afasto de forma definitiva e deliberada dos padrões de beleza feminina aceitáveis. Por muitos anos, tive metade da cabeça raspada, não um visual profundamente transgressor no contexto geral, mas desafiador para uma mulher gorda que supostamente deveria ter cortinas de cabelo para se esconder. As pessoas agora podiam ver meu queixo duplo com bastante clareza, pelo menos do lado esquerdo. Eu sei que não foi apenas o corte de cabelo, uma espécie de sanção ao contrário, mas não se pode negar que, mais ou menos na mesma época, comecei a escrever textos que chamavam a atenção. Talvez me libertar de uma das armadilhas da feminilidade também tenha funcionado como uma válvula de escape de outras maneiras. Ou talvez, por ter feito algo que as pessoas pudessem olhar, eu me sentisse empoderada para esperar a atenção delas, até mesmo para insistir nela. A beleza pode ser uma chave, mas uma chave não é a única maneira de abrir uma porta. Você pode fazer isso com um ariete, né? Que a feiura me permite exigir o que pode ser dado aos belos sem luta. Você pode, basicamente, derrubar o muro. Nem sempre tenho coragem de ser uma górgona, mas posso usá-la em minha couraça. Um talismã contra as forças que querem que eu me elimine. Quando você abraça a imperfeição, sua própria imperfeição para de consumi-lo. Quando sua própria imperfeição para de consumi-lo, a própria imperfeição pode ser arte. Seja qual for a aparência de nossa nova heroína monstruosa, qualquer que seja a armadura que ela use, ela também carregará a cabeça da górgona em seu escudo. Feiura para proteção, para bravura e para defesa. Feiura para visibilidade, para forçar as pessoas a olharem nos seus olhos, para fazê-las congelar e tremer quando o fazem. Feiura para uma infinidade de opções, um universo sem restrições de qualquer desejo, exceto o seu. E aqui estão as referências bibliográficas usadas pela autora para esse capítulo específico, né? E eu já vou mostrar 2 livros específicos aqui que eu quero recomendar para vocês também, tá? E a nossa próxima live dessa playlist, o próximo capítulo, vai ser no dia 11 de março, né? Mulheres e Outros Monstros, o capítulo 3, intitulado Voraz, em que nós vamos falar do mito de Circe, tá? Já se preparem.
E a próxima live, lembrando que nessa semana do dia 9 a 13 de fevereiro de 2026, nós vamos ter uma única live, porque eu vou estar no congresso da PUC do Paraná, sobre a formação da Bíblia, a influência persa na formação da Bíblia, um congresso internacional que vai ter lá na PUC, e por isso nós vamos ter somente uma live no dia 13 de fevereiro, na sexta-feira, às 19 horas, na nossa playlist sobre inteligência artificial e o caso de Gaza. Nós vamos falar sobre a história implacável, tá? No dia 18 de fevereiro, vamos ter uma live sobre Suméria, gênero, papéis de gênero e inversões de papéis de gênero, na nossa playlist de inversões de gênero, tá? Vamos para Suméria, vamos falar do culto da deusa Estar, do culto da deusa Inanna e as inversões de gênero entre as sacerdotisas e sacerdotes da deusa. E no dia 20 de fevereiro, às 19 horas, mais uma live da nossa playlist sobre a deusa demônia Lamashtu, textos do Lamashtu no primeiro milênio antes da Era Comum, o culto à deusa demônia. Imperdível, gente, já vão maratonando as playlists para continuarmos nelas, hein? Lembrando, um aviso sempre importante, não peça trabalho gratuito de mulheres. Quer comentários, explicações personalizadas, quer aulas, explanações sobre dúvidas, entre em contato, pede um orçamento, paga pela hora aula, e sim, valorize o trabalho de professores, tá bem? E minha tese do doutorado está à venda a R$130, frete incluso para todo o Brasil, e é a obra mais completa e atualizada sobre a deusa Xerá, sob uma perspectiva feminista decolonial. Importantíssimo toda a pesquisa em torno dessa deusa. E neste mês de fevereiro, exclusivamente 2026, eu faço aniversário dia 16 de fevereiro, eu vou fazer 47 anos, e essa promoção é válida até 28 de fevereiro de 2026, em que os meus 40 cursos estão a R$800, gente, exclusivamente para fevereiro de 2026. Aproveite o pacote promocional a R$800, gente. 40 cursos, acesso vitalício, cada curso com sua biblioteca personalizada, tá? A biblioteca digital, certificação, atendimento para dúvidas, tá? É imperdível, incluindo hebraico e grego, bíblicos, também fenomenologia da religião, Bíblia hebraica, textos políticos, história e muito mais, gente. E para quem quiser uma tiragem de tarô, Lenormand ou oráculos, é só enviar um e-mail para mim e contratar os serviços que estou à disposição com agenda aberta, tá bem? E eu quero recomendar, antes de eu ir para os comentários e dúvidas, eu quero recomendar, essa semana, a leitura da semana foi esse livro aqui, A História da Feiura, do Humberto Eco, organizado pelo Humberto Eco. Gente, olha isso. Então, assistam o vídeo da leitura da semana, tem a playlist de leituras da semana, as páginas, assim, numa qualidade maravilhosa, análise de obras de arte, toda a história da feiura. Eu li um trecho na leitura da semana que já dá uma noção de como nós transformamos aquilo que odiamos em feios. Nós destacamos a feiura de quem odiamos, né? E também a razão pela qual nós não matamos borboletas, nós matamos sapos, né? A questão estética, ela pesa muito na nossa moral, na nossa moralidade, na forma como administramos quem a gente fere e quem a gente protege. E é por isso que a população negra e a população LGBT é alvo de genocídio diariamente na nossa sociedade. E é por isso que o feminicídio também acontece diariamente na nossa sociedade. O padrão moralizante masculino, estético, é aquele que determina o que deve ser agradável e deve permanecer protegido. E nós temos o desafio de decidir se vamos continuar alimentando essa norma completamente excludente, ou vamos simplesmente ser honestos e responsáveis a ponto de reconhecer que todos somos pessoas.
e que ninguém deve decidir sobre o corpo alheio, em qualquer assunto que seja. Ninguém deve decidir sobre o corpo alheio. Não lhe diz respeito. Não é seu. Hashtag fica a dica. E também, Humberto Eco tem A História da Beleza. Um livro maravilhoso, tá? Vai ter leitura da semana também nesse livro. E tanto A História da Feiura quanto A História da Beleza estão inteiros em PDF na biblioteca digital do meu curso, A Representação do Mal nas Religiões. Na biblioteca digital do meu curso, A Representação do Mal nas Religiões, eu falo sobre a questão do feio, eu falo sobre a questão do grotesco, daquilo que é considerado mal na sociedade, né? Não só sobre as entidades malignas, mas também sobre o que é considerado mal, né? Então, se você adquirir o meu curso de Representação do Mal nas Religiões, você vai ter essa biblioteca digital e vai ter essas duas obras aqui, A História da Beleza e A História da Feiura, na íntegra em PDF para você, tá bem? O meu curso Representação do Mal, as lives sobre gordofobia, estão todas aqui na descrição da live, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui no chat, eu já vou ler os comentários e perguntas, tá? Mas deixa eu colocar no chat para vocês as opções, tá? Importante que você saiba do que você tem à disposição, né? Vamos combinar que é importante que você saiba, né? O que você pode acessar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no chat a live sobre como a mídia influencia na gordofobia, que é importante, com a Agnes Arruda. Inclusive, ela tem um livro infantil sobre o mito de Medusa para crianças, tá? Vou colocar aqui também no chat o link da live Faces da Gordofobia com a doutora Malu Gimenez, tá? Uma entrevista importantíssima. Eu tenho uma leitura da semana que eu li um trecho do livro Olhar Petrificante, a História de Medusa, da Natalie Hines, que eu vou colocar aqui no chat também, para quem quiser. Tá tudo na descrição da live, tá? Para quem está assistindo gravada essa live, na descrição da live tem esses links todos, tá? Eu gravei uma leitura da semana em que eu li na íntegra o livro infantil Medusa, a História que Não Te Contaram, da Agnes Arruda, que é a história de Medusa para crianças, para ensinar as crianças a se protegerem de assédio, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat o link da leitura do livrinho da Agnes Arruda, né? Medusa, a História que Não Te Contaram. Eu tenho o mini curso Calon Cacon, o retrato da mulher na mitologia grega antiga, em que eu falo sobre a beleza perigosa dos mitos gregos, né? Então, é importante que a gente entenda que essa ideia de mulheres, de belezas femininas que são perigosas, é uma característica da representação feminina nos mitos gregos, que vão, de alguma maneira, blindar a mentalidade masculina para que acredite que mulheres são sempre perigosas, por mais bonitas que sejam. Quanto mais bonitas, mais perigosas, né? E tem também a leitura da semana, a História da Feiura, que foi nessa semana, né, que eu gravei especificamente, agora em fevereiro de 2026, para que vocês já tenham noção desse livro, que é importantíssimo. Eu vou colocar agora também o link do curso A Representação do Mal nas Religiões, caso vocês queiram também ter acesso a muito material, né, de conteúdo a respeito daquilo que a sociedade considera mal, porque a estética determina a moral de um povo, e isso é fundamental para que a gente saiba, tá? Para que a gente compreenda. Lembrando que não existe
estética ou valores estéticos universais. Cada cultura tem seus valores e seus princípios estéticos, tá? Então, essa ideia de que todo mundo é feio para todo mundo, não é feio dentro de um contexto, né? De um padrão social e cultural específico. Essa ideia de universais é extremamente colonizador, né? É fruto do colonialismo e também meio que alucinado, né? É um ego assim fora da casinha achar que um princípio estético seu é universal, né? Vamos combinar. Mari, membro do canal, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Evandir de Jesus Ferreira, membro do canal, muito obrigada pela presença. Boa noite, querido. Praia de Nuvens. Engraçado que para assédio nenhuma mulher é feia, né? Inclusive, há um exorbitante número de casos de estupro de mulheres com deficiência, né? Justamente porque ninguém acredita na agressão. Então, exatamente, também tem muito isso. Apesar de que hoje em dia basta denunciar que a vítima ela acaba sendo culpabilizada, seja ela quem for, né? Isso é fato. Cláudia Antonieta, membro do canal, muito obrigada pela presença, querida. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, todas e todos. É isso aí. Praia de Nuvens, que horror, exatamente, querida. Juliana Rosmaninho, membro do canal. Boa noite, professora e colegas. Peço desculpas pelo sumiço, estou finalizando uma pós-graduação e completamente atrasada com os demais compromissos. Perfeitamente compreensível, querida. Perfeitamente compreensível. Força aí dos seus estudos, obrigada pela presença hoje e fique tranquila, as lives ficam gravadas exatamente para respeitar esses compromissos que vocês têm, né? Então, eu entendo que por isso, ao vivo, não, né? Muita gente, grande número de visualizações no canal é com as lives gravadas, porque realmente, durante a semana, o pessoal é uma loucura, né? Fica tranquila, querida, mas muito obrigada pelo carinho e pela presença, né? E por todo o apoio no Espaço das Deusas também. Peixe Ramas, boa noite, professora Ângela e todos no chat. Cheguei atrasada, mas cheguei. É isso aí, querida, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Lloyd Galdino, Ângela Gatona, boa noite, querida, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Praia de Nuvens, é muito fácil dominar uma mulher frágil que está tão fraca de não comer por conta de dieta sem fim. Com certeza. Com certeza. Mário, o patriarcado e o capitalismo deformou a definição do que é ser feminino. Eles definem o bonito como branco e frágil. Exatamente. E por isso, né, eu recomendo e reforço, gente, façam, se inscrevam no curso do mito da beleza, tá? Deixa eu pegar aqui nos slides e eu vou colocar aqui no chat também e na descrição da live para vocês se inscreverem no curso do Mito da Beleza com a Sueli Feliziane, tá? Porque esse curso em específico é fundamental para essa discussão, tá? Vou colocar aqui no chat. Curso Mito da Beleza. Aqui, o formulário de inscrição. Vocês clicam, já coloquei no chat, vocês clicam especificamente, preenche o formulário, podem entrar em contato pelo e-mail, sigam a Bibliopreta no Instagram, conversem com a Sueli Feliziane, ela é que ministra o curso do Mito da Beleza, e já se inscrevam, já façam sua pré-inscrição para conseguirem ter as ferramentas, porque aqui a gente não é raso, tá? É importante que todos nós sejamos desafiados a deixar o raso dos comentários, a ficar comentando com emoção, a ficar comentando, né? Ou falando do corpo alheio, ou tentando desmoralizar a mulher inteligente, porque aqui só tem gente inteligente, entendeu? Falou asneira, ficou para trás, entendeu? Então, eu falo isso, eu estou só pegando o gancho do comentário da Mari, porque o que nós estamos fazendo aqui, a Mari, e cada um aqui do Espaço das Deusas, da comunidade de membros, e cada um dos que estão inscritos aqui no canal,
que estão participando das lives com o coração aberto para aprender, como aprendizes, de fato, como a gente está construindo o tempo todo e aprendendo e pesquisando. A gente não está aqui para alimentar um sistema que não serve para todo mundo. Se só serve um grupo específico de pessoas, ele não serve para ninguém. E está na hora da gente se tornar como Medusa, no sentido de abraçar as infinitas possibilidades de quebrar o padrão social. Por isso, eu recomendo o livro da Teoria Crip para vocês. É importantíssimo, tá? Deixa eu pegar o livro da Teoria Crip. Aqui, vou pegar o link para vocês, para quem quer adquirir. Importantíssimo. Quem quer aprender, tem como, tá? Vou colocar a teoria Crip e o link para vocês adquirirem, tá? Tá no chat já e vou colocar aqui na descrição da live, tá? Todos os links e recomendações estão na descrição da live, ok? Mari, é verdade, Helena não é loira como o cinema sempre retratou, exatamente. E agora a Lupita Nyong'o vai retratar a Helena de Troia. Cara, ela é lindíssima, vai ficar perfeita. Eu quero ver. Nossa. Ô, Juarum, fico admirada com a qualidade e a densidade das aulas. Parabéns, muito obrigada. Obrigada mesmo pela presença e por esse retorno. A gente está trabalhando para isso. E olha, tem cursos gratuitos aqui no canal. É só acessar a aba de playlists. Playlists sobre sacrifícios humanos. Playlists sobre caso de Gaza e inteligência artificial. Playlists dos livros que eu estou traduzindo aqui no canal. Deus, uma anatomia, ritos de sangue, muito conteúdo, playlist sobre a deusa demônia Lamashtu, playlist sobre a deusa Xerá, tá tudo aqui, a playlist sobre a minha tese de doutorado, que também é minha deusa, né? Que está à disposição de vocês. Muita pesquisa para que quem quer tem disponibilidade aqui dos conteúdos. Eu sou professora, não sou influencer, então, é claro, quem quer conhecer os meus cursos, quer adquirir o meu trabalho, é só clicar no chat fixado lá em cima, no meu Linktree. Linktree está no link, é o link que está na descrição de todos os vídeos do canal, sempre coloco no chat fixado nas lives, lá em cima. Você clica no meu Linktree, tem todos os meus cursos, tudo que eu trabalho, para você adquirir meus trabalhos, porque eu também é disso que eu vivo, tá? E aqui no canal, o que entra no canal, como para os membros, Superchat, Super Sticker, Pix, volta para o canal, porque nós temos sorteio de livros todo último domingo do mês, nós temos essas construções, eu pesquiso constantemente para trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês, sempre quartas e sextas, só na semana que vem, exclusivamente, vai ser somente na sexta, porque eu vou estar no congresso presencial na PUC do Paraná, tá? Mari, exigir uma beleza impossível das mulheres é a chantagem feita pelo patriarcado para diminuir a autoestima das mulheres. Com certeza. Com certeza. Praia de Nuvens, em Vandinha, ao menos, tinha a menina mais bonita da escola, uma menina negra e careca. Ai, lindíssima sereia, né? Maravilhosa. O Juarum, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome que você colocou aqui no YouTube, mas espero que esteja, tá? Tanto que usamos o termo escravas da beleza, exatamente. Uhum. E eu vou colocar, só... Se você clicar no chat fixado lá em cima, ó, no meu Linktree você acessa meus cursos, minhas tiragens. Se você quer me apoiar, tem o apoia.se/AngelanaTel, que é para a minha saúde, porque eu sou uma mulher com deficiência, sou autista de nível 1 de suporte, também necessito de medicamentos que não são fornecidos gratuitamente pelo governo, então eu tenho gastos altos com medicação mensal. Então, quem quiser ajudar, é
é só contribuir. Aqui no meu Linktree tem todas as possibilidades, tá? E, excepcionalmente, em fevereiro de 2026, o pacote de cursos, com os meus 40 cursos pagos, incluindo grego e hebraico, todos os cursos com acesso vitalício para você fazer no seu tempo, a seu modo, com calma, fazer. Você pode garantir já o pacote e estudar na hora que você tiver tempo, porque esse mês está R$ 800, tá? O preço promocional nos outros meses é 1.500. Agora, esse mês está 800. Por quê? Porque dia 16 é meu aniversário. Então, é promoção de aniversário e eu dou presente para vocês. Pronto. É legal, né? Marco Silva, sou fascinado com a mitologia de Circe. Sim, então dia 11 de março, ó, se prepare, porque a gente vai se aprofundar na mitologia de Circe. É muito massa mesmo. Adoro, né? Não perdi nenhum comentário, né? Tá aqui. Praia de Nuvens, maravilhosa. Obrigada, querida. Não sei se falou para mim ou para algo que eu fiz, mas obrigada. De qualquer maneira. Marco Silva, nos anos 70, assistiu o filme A Feiticeira Circe, na antiga Record. Ela vivia um casebre na floresta e todo homem que aparecia, ela transformava em porcos. Já procurei esse filme, mas em vão. Nossa, eu nunca vi esse filme. Que interessante, Marcos. Às vezes a gente vê umas pérolas, né? E daí nunca mais acha. Eu fico maluca quando isso acontece. Degby, boa noite, professora Angela Natel, like garantido. Obrigada, querido. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Marcos Silva, estou ansioso para a próxima live. Ah, que bom, obrigada. Eu fico também ansiosa, nossa, eu fico doida, eu começo a pesquisar e fico, nossa, vai ser muito legal. Só um aviso, gente, só um aviso. Dessa playlist de hoje, né, que a gente está fazendo, Mulheres e Outros Monstros, eu estou traduzindo o livro, né? Eu estou traduzindo um livro que não tem tradução no Brasil. Mas eu preciso avisar, no livro não tem nenhuma imagem, é só texto. Então, todas as imagens que vocês estão vendo nos slides é fruto da minha pesquisa, tá? E eu acrescento literatura, eu acrescento coisas, informações, acrescento imagens. Então, quando eu traduzo um livro, eu faço pesquisa em cima do que essa autora está se referindo, tá? Então, as minhas traduções não são somente o texto, tá? Lembrando que os slides dessa playlist, eu vou colocar no Drive do Espaço das Deusas quando acabarmos o livro todo. Aí vai um arquivo de slides com todos os capítulos, tá? Então, ainda não vai para lá, porque ainda tem capítulo para ser traduzido. Cláudia Antonieta, acerca da violência sexual, comentada anteriormente, pode significar poder sobre o corpo alheio e sua depreciação. Daí, tantos casos em guerras contra mulheres e homens homossexuais. Exatamente. A desmoralização do corpo, né? Até na playlist Deus Uma Anatomia, a gente falou sobre isso, da feminização de corpos masculinos para torná-los passivos, né, para submeter. E a gente já falou várias vezes, né, Cláudia, é verdade, que, por exemplo, o estupro, ele não é sobre sexo, gente. Estupro é sobre poder. Por isso não adianta castrar quimicamente. Você castra quimicamente, pega um cabo de vassoura e estupra do mesmo jeito. Porque não é sobre desejo, não é sobre sexo. É sobre poder, sobre subjugação, sobre desmoralização. Então, se você quer falar as coisas, fale com fundamento. Não fale só porque você está com raiva. Eu não estou falando de você, tá, Cláudia? Estou só puxando o gancho do seu comentário. Mas muita gente fica com raiva e fala asneira nas redes. Então, você pode castrar quimicamente todos os homens do planeta. Vai continuar havendo estupro. Tá? Só para você saber. Quem não sabe, está sabendo agora. Porque não é sobre desejo, não é sobre sexo. Ah, mas é claro, o homem estava com desejo e fez. O que leva ele a
considerar a possibilidade de tomar um corpo que não lhe pertence à força, sem consentimento, é poder, não é desejo. Se é só desejo, ele tem condições de esperar o consentimento. Ok? Peixe Ramos. A beleza e feiura sempre vão servir a alguém. Olha, professora, haja fibra e saúde para dar conta de tudo que isso envolve. Quantas pessoas devem estar sofrendo com isso agora? Exatamente, querida. Exatamente. A questão é, a gente vai continuar compactuando com isso? A gente vai continuar compactuando com essas indústrias que visam simplesmente enriquecer às custas da nossa escravidão? A gente vai continuar protegendo quem aplaude essas medidas? Mari, já me inscrevi no curso da Sueli Feliciana. Ai, que maravilha. Olha, eu fiz esse curso, gente. É indescritível. O curso do mito da beleza da Sueli Feliciana é indescritível. Gente, vão fazer. Faço todos os cursos da Bíblia Preta. A Sueli Feliciane arrasa. Gente. Praia de Nuvens, maravilhosa e tu mesmo. Querida, obrigada. Marcos Silva, num dos documentos do Epstein, há um e-mail onde ele conversa com um pseudobiólogo que discutem a feminilização de trans para uso de imaginário masculino. Isso tem. E eu preciso. Obrigado por trazer esse assunto à tona, Marcos. Preciso falar algo sobre os arquivos do Epstein. Nada do que está lá é novo. Nada começou com ele. Tudo o que está lá tem sido realizado, praticado pelas classes dominantes, mas principalmente por europeus brancos colonizadores, homens brancos cis hétero no poder. Tudo mesmo já tem documentação de que isso foi realizado há séculos por todos esses grupos de pessoas. Cristãos, então, em nome de Deus, tudo isso já foi feito, tudo que está descrito nos arquivos Epstein já foi feito em nome de Deus contra crianças. Eu sei que é escandaloso o que está vindo à tona, mas a gente precisa ter noção de que isso não é novo, de que os monoteísmos, de que as monoculturas fazem isso há séculos. O que é monocultura, Ângela? Leia minha tese de doutorado que você vai saber. Então, tudo isso, inclusive isso que o Marco citou, cristãos fazem isso. Acampamentos cristãos para conversão, entre aspas, né? De homossexuais, estuprando-os. Isso já teve. Tá? Então, eu sei que é complicado, mas isso acontece aqui no Brasil, isso acontece aqui. Em crianças indígenas, pessoas escravizadas, mulheres.
O índice de estupro, de exploração de menor de idade no Brasil, e a maior parte acontece com familiares dentro de casa, a gente nem precisa chegar no caso do Epstein. Vamos pesquisar aqui perto. Vamos denunciar o que está aqui do nosso lado. O que estão fazendo com os indígenas até hoje. O que estão fazendo com a população negra até hoje. O que estão fazendo com a população LGBT até hoje. O que estão fazendo com as mulheres até hoje. E sobre o caso Epstein, quem quiser detalhes, Francine Oliveira está fazendo documentário em partes lá no TikTok. Fran Oliveira, a Francine Oliveira, eu sigo ela, meu TikTok é Angela Natel 007, eu sigo a Francine Oliveira, e ela está fazendo análise, porque ela é doutora em estudos culturais e teorias da conspiração, é a área dela, então ela está analisando ponto por ponto. Então, se vocês querem detalhes dos arquivos Epstein, sigam a Francine Oliveira, porque ela trabalha tudo isso. E um detalhe, qualquer postagem sobre canibalismo nos arquivos Epstein é falso, é conspiração. Não entrem nesse pânico moral. Não caiam nesse pânico moral. Parem de pânico satânico, enfiar sacrifício humano como ritual religioso, satanista. Parem de inventar conspiração. Vamos ser responsáveis pela realidade que acontece. Ah, mas teve vídeo, teve cena de filme, teve foto modificada. A Francine Oliveira analisou tudo. É conspiração, não espalhe mentiras. Já é assustador o suficiente. Você não precisa inventar mentiras para que seja terrível. Então, seja responsável com aquilo que você compartilha. Ok? Hashtag fica a dica. Para de nuvens, os pastores pedem para as mães não denunciarem os pais estupradores e permanecerem com a família. Com certeza. Experiência própria. Já tem lives aqui no canal que eu conto a minha história. As igrejas são as maiores protetoras de estupradores e abusadores e espancadores de mulheres, tá? As igrejas são as maiores defensoras desses homens. Fato. Então, hoje, o desafio é: que tal ser você mesma? Que tal quebrar a expectativa? Que tal bancar quem você é para a sociedade? Sem mais gastar tempo e dinheiro com um ideal que nunca vai ser alcançado. Que tal viver para lutar e para desbancar quem até hoje nos usou para ter poder? Está na hora de Medusa transformar em pedra quem a criou e quem a estuprou. O que vocês acham? Cláudia Antonieta, estética da conta-gotas é um dos recursos mais cruéis do patriarcado. O modelo atual de beleza impossível no Brasil, mulher branca, bronzeada, malhada, cabelão com mechas, Virgínia, é perverso demais, com certeza. E filtros, né? E filtros e mais filtros. Seria libertador.
Vamos começar com o que é possível para cada um de nós. Eu digo assim, já teve muito homem ao vivo e também em comentários nas redes, né? Por que você raspa a cabeça, Angela? Eu só tenho uma resposta honesta para isso. Mas essa resposta não interessa para ninguém, além de mim. Não devo explicações da minha aparência, das minhas escolhas. Não devo. Quando eu parei de dar explicação da minha aparência, das minhas escolhas, acabou. Ah, quer comentar do meu corpo? Vai para outro canal. Tem mais o que fazer. Estou construindo algo muito mais poderoso aqui do que fuxicar o corpo alheio. Não é? Então, eu estou disposta a lutar pela minha liberdade. E eu desafio com essa leitura, com essa tradução, com esse livro maravilhoso, Mulheres e Outros Monstros, a nos tornarmos as monstras da sociedade. E buscarmos esse tipo de poder, de sermos quem somos. Beleza? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelos comentários, pelas perguntas, pelo carinho. Não tem muita pergunta, mas os comentários foram ótimos, porque acrescenta, né? A gente constrói a live. E espero que vocês aproveitem cada referência e assistam as lives que estão recomendadas na descrição aqui dessa live, tá bem? Acabou a live, vai para a descrição, tem todos os links ali para vocês acrescentarem na sua pesquisa e a gente ir muito mais além do que já fomos, tá bom? Será que alguém pergunta para o mestre Yoda ali atrás por que ele raspa a cabeça? O problema é mulher, né? O problema é ser mulher. Obrigada, gente. Ótimo final de semana. Nos vemos na próxima sexta-feira na live. Mas fiquem ligados nas minhas redes, todas as minhas redes. Se você for para o meu Linktree, e lá para baixo no final tem todas as redes sociais onde eu estou, todas as minhas redes. E aí você pode me seguir em todas as redes. E durante a semana eu estou todo dia postando nas redes, avisos, divulgando as coisas, também recortes de lives. E nós estamos com uma parceria que vamos começar a divulgar nessa próxima semana. Uma parceria maravilhosa, tá? Então aproveitem, vai ter coisas lindas aqui. E as canecas das deusas vão estar à venda, sim! Olha só essa aqui maravilhosa. Contra autor da autoridade, exceto minha mãe. E tem ainda o achado arqueológico da deusa Xerá aqui. Olha que lindona. Canecas de deusas maravilhosas vai ter numa lojinha que eu estou fazendo parceria. E olha, muita coisa massa. Tá bom? Muito bem, gente. Vamos se aprofundar, tá bem? Ótimo fim de semana. Nos vemos sexta-feira. Beijo para vocês e até a próxima, pessoal.